irmãos para tomar assento. Mas pode se assentar, ficar à vontade. Eu vou falar um pouco sobre George Whitefield, ou Whitefield, né, como os irmãos preferirem chamar. No entanto, me espantou, né, me impactou a vida deste homem, o exemplo que ele deixou, né, o legado que ele deixou, não somente dele, mas de todos, né, que deram sua parte, a sua contribuição para a expansão do reino de Deus. Né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre George Whitefield. Né? É muito difícil nós falarmos de George Whitefield sem falarmos também um pouco também sobre John Wesley, né, que nós aprendemos semana passada, porque os dois eles tiveram um início juntos, né? Mas depois de um determinado período houve um cisma ali que eles se separaram e tal, mas nós vamos aprender hoje, irmãos, como é maravilhoso, quanto é bonito, é lindo o amor fraternal entre dois irmãos, né? Então, de fato, nos inspira a vida destes dois homens, né? Eu gostaria de deixar como texto base Epístola aos Romanos, no seu capítulo 10. Essa epístola aqui já gerou tanta coisa. Né, a 9 e 10, né? Principalmente os capítulos 9, 10, 11. Gerou muita coisa, né? Mas nós louvamos ao Senhor que existem homens e mulheres instruídos para que Ele possa nos dar esclarecimento de textos tão, assim como dizer, polêmicos, né? Capítulo 10, a partir, vamos ver aqui, do versículo, eu quero ler aqui a partir do versículo 8. Eu vou ler até o verso 17. Vai dizer assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Né? Então essa é a esperança do pecador, crer no Senhor Jesus Cristo através da fé. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo começa a fazer algumas perguntas. Né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Né? Então nós vemos aqui uma rápida explicação, que o único meio eficaz, irmãos, de a pessoa, um pecador, se achegar com convicção a Cristo, né? É mediante a pregação da palavra de Deus, é mediante a pregação da palavra do Senhor. Hoje se ouve muitos louvores, né? Hoje, eu não sei se os irmãos, eu acredito que sim, né? Os irmãos já ouviram falar sobre um homem de Deus dos nossos dias, Hernandes Dias Lopes, os irmãos já ouviram falar, um irmão abençoado, né? Ele fala que o grande problema, um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é a ausência da ministração da palavra de Deus. Ou seja, eles tomam muito tempo, né, da exposição bíblica. Não se vê tantos cultos como hoje, né? Nós temos aqui, estamos reunidos, né? Isso daqui é uma realidade. Glória a Deus. Dias, né? Pessoas, um bom grupo, né? Para juntos nós aprendemos a palavra. Isso daqui é uma realidade, né?
Por quê? Porque nós vamos ver igrejas hoje lotadas, mas para louvor, ou para alguma coisa. Louvor algo bom? É bom. Mas o que faz produzir a fé no coração das pessoas não é o louvor, não, e sim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é exposta, ela desperta a necessidade do pecador de se arrepender, porque a palavra de Deus ela mostra quem nós somos realmente, né? Então Paulo ele mostra isso nessa epístola, né? E nós vamos falar um pouquinho também sobre esse pregador. Hoje nós vamos falar um pouco sobre George Whitefield. E assim como nós aprendemos e nós ouvimos nos encontros anteriores, George Whitefield ele também fez parte de outros grupos de pregadores que Deus ele despertou pela sua misericórdia no período chamado de Grande Despertar. Os irmãos já ouviram falar nesse período? Né? Sobre esse período, alguma coisa? Né? Então, o que foi o Grande Despertar? O Grande Despertar foi um período em que Deus ele levantou homens dispostos e despertados pelo Espírito Santo para pregar num período onde a frieza espiritual estava imperando nas igrejas, principalmente da Inglaterra. Mas o que decorreu? O esfriamento do povo, né, naquele período, o esfriamento da igreja naquele período. Muitas coisas foi por causa de algumas filosofias que se levantaram naquela época, como principalmente o iluminismo. Né? O que era o iluminismo? O iluminismo era uma crença ou um movimento filosófico, né, que se cria na razão das coisas. Então, tudo aquilo que era espiritual ou era imaterial, as pessoas não acreditavam. Eles só acreditavam naquilo que era palpável. Né? Então, tudo aquilo que se dizia sobre Deus, né, que se falava sobre milagres, sobre que um Deus invisível, né, poderia fazer na vida de alguém. Né? Então, isso daí era algo irracional. Então, esse movimento iluminista, ele foi divulgando entre o povo que não pode ser assim. Não, isso daí não é algo racional, não. Então isso daí foi fermentando no povo e foi dispensando, né, uma ideia de que Deus não era necessário para a realização de algumas coisas. Né? Que apenas pela razão, né, o ser humano ele podia obter, né, sucesso, poderia obter alguns ganhos, poderia obter satisfação. Né? Não era necessário Deus para isso. Né? Então isso foi se propagando no meio da sociedade, né? E as pessoas foram se esfriando com o tempo. Né? Uma outra coisa também que cooperou para o esfriamento daquele povo naquela época foi um período também chamado de Contra-Reforma. Os irmãos já ouviram falar sobre a Contra-Reforma? Não? Contra-Reforma? Então, o período da Contra-Reforma foi uma resposta, né, que a Igreja Católica ela se deu contra o movimento da Reforma Protestante. Né? Então, houve a Reforma Protestante, nós aprendemos aqui, né, com Martinho Lutero e outros homens também. Né? E em resposta a isso, para refrear a propagação do Evangelho, ou acesso, né, da leitura da Bíblia, principalmente, a Igreja Católica entrou com uma contra-reforma. Então veio os reformadores, né, e a Igreja Católica respondeu com uma contra-reforma. Então ela procurou refrear os ensinamentos, né, que os reformadores trouxeram para aquela sociedade, né, falando sobre o primado papal, né, falando sobre a autoridade que a Igreja Católica tinha, que recebeu de Pedro, que recebeu de Jesus e tal. Então, a Contra-Reforma foi isso, ela procurou refrear e inculcar, né, na sociedade novamente a importância e trazer novamente o centro para a Igreja Católica. Né? Então, isso daí gerou o quê? Um refreamento na evangelização. Né? Então, veio o período da Inquisição, né, onde muitos cristãos foram presos, foram mortos. Né, Bíblias que foram traduzidas
do latim para suas línguas de origem foram queimadas. Né? Então, teve todo esse período. Então, isso daí foi um período que refriou um pouco a igreja, né? Vamos dizer assim. Então, o povo ficou um pouco mais encolhido. Né? Não que a igreja perdeu, não que foi uma frustração a reforma, mas o povo ficou um pouco mais acomodado, vamos dizer assim. Então, Deus, através de homens piedosos, ele voltou a despertar novamente no coração do povo a necessidade de busca por Deus. Né? Então ele começou, né, um dos principais homens desse período foi Jonathan Edwards. Né? Nós aprendemos também. Né? Os irmãos já leram ou já ouviram o sermão de Jonathan Edwards a respeito sobre pecadores na mão de um Deus irado? Irmãos, eu ouvi no YouTube. Irmãos, e eu fiquei assustado. Eu fiquei com medo. Porque eu falei, meu Deus, né, como que Deus ele pode ser, né? Nossa, que Deus, né, tá nervoso, né? Que Deus bravo, que Deus irado. Né? Eu fiquei assustado, mano, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu ouvindo, eu ficava esperando, meu Deus, mas onde que vai entrar a misericórdia de Deus nesse negócio? É só Deus colocando o povo em terrenos escorregadios, né? E apontando o pecado do povo, e não sei o quê, e aquela coisa toda, e mostrando que o culpado daquilo tudo era o ser humano, né? E o negócio era muito grave. Né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? E quando nós ouvimos e lemos a respeito dessa pregação, nós podemos compreendermos que todas as pregações, por incrível que pareça, dos homens daquela época, era daquele jeito. Era só aquele jeito, era aquele formato. Você é um pecador, você vai para o inferno, você está nessa situação com responsabilidade sua. Né? Você não é menos pecador do que uma prostituta, do que um bêbado, enfim, e assim por diante. Né? Você, diante de Deus, você é um condenado, você está debaixo da ira de Deus. Né? E eu fiquei preocupado, falei, meu Deus. Né? Então, aí depois no final da pregação, né, Jonathan Edwards aponta a solução do problema, que é a graça de Deus. Né? Então, isso é algo que nos impacta. Né? Porque ao mesmo tempo que ele mostra o problema, ele se prende mais nos problemas do ser humano, na necessidade do ser humano, em conscientizar o ser humano, né, na sua atual situação. Né? Ele coloca, ele inculca na pessoa, né, no ser humano, né, que ele é um miserável, né, que ele não é nada, mas depois aponta a solução do problema, que é a graça de Deus. Né? Um outro homem que nós aprendemos, e uma coisa interessante que nós aprendemos também sobre Jonathan Edwards é que ele não era um orador excepcional. Não. Tanto é que dizem que quando ele ministrou o seu sermão, diz que ele ministrou assim. Né? Ele não olhava para as pessoas, né? Ele ficava assim, só lendo, né? Porque ele escreveu, ele não via, porque ele tinha uma certa timidez de encarar o povo. Né? Então ele não era um orador excepcional, que nem John Wesley foi. Né? Que nem John Wesley foi. Mas mesmo assim, irmãos, eu vejo que nem o pastor Júnior, ele citou na ocasião quando ele falou sobre John Bunyan, né? Ele falou a respeito de como que Deus ele usa as pessoas nas suas simplicidades. Né? Como Deus ele levanta pessoas que nada têm, né? para fazer algo, um diferencial no reino, no seu reino. Né? Isso daí nós vamos ver na Bíblia também, quando nós vamos observar alguns discípulos de Cristo também. Né? Que não era porque um era mais eloquente do que o outro, que era menos usado por Deus ou mais usado por Deus. Né? Nós vamos observar que, a respeito de alguns apóstolos de Jesus, né, Tiago ele era uma pessoa mais centrada, né, uma pessoa mais analítica. Né? Pedro já era mais explosivo, João já era mais carinhoso, mas todos esses foram usados por Deus.
Né? Então isso daí é um exemplo para mim e para você também, que há lugar, há um trabalho para cada um de nós no reino de Deus. Né? E nós chegamos finalmente, né? George Whitefield, né? Ele foi conhecido, né, como pregador ao ar livre. Né? Ele não tinha como púlpito, né, um salão como este. Né? Ele tinha o púlpito, o campo principalmente. Né? Ele não costumava pregar muito em salões, muito nas igrejas, não. Porque tanto é que nós vamos ver aqui que ele era expulso desses lugares. Né? Ele foi expulso. Então ele fazia do seu púlpito, né, as praças, ele gostava muito de pregar no campo. Né? Então isso reunia, e a mensagem dele chamava a atenção, isso daí fazia com que reunisse bastante pessoas. Né? E o livro começa falando a respeito de George Whitefield da seguinte forma. Isso daqui, irmãos, ele me chocou. Eu fiquei espantado. Eu pensei que era erro, irmãos, de grafia do livro. Mas não, depois de muita pesquisa eu pude ver que realmente é verídico isso aqui. Né? E o escritor do livro, ele coloca da seguinte forma: mais de 100 mil homens e mulheres, 100 mil homens e mulheres rodeavam o pregador. Com 100 mil é quase uma cidade. Se você pegar uma cidade interior aí, 100 mil ultrapassa facilmente os habitantes. Não é verdade? Né? Então é como se fosse uma mini cidade rodeando um homem. Para ouvir falar que eles eram pecadores dependentes de Deus. Acompanhe aqui. Rodeava o pregador há mais de 200 anos em Cambuslang, Escócia. As palavras do sermão, vivificadas pelo Espírito Santo, ouviam-se distintamente em todas as partes que formavam este mar humano. É-nos difícil fazer uma ideia do vulto da multidão de 10 mil penitentes que responderam ao apelo para se entregar ao Salvador. 10 mil? Meu Deus. 10 mil, uma pregação. Foi o dízimo, né? Era 100 mil, né? Era 100 mil, né? 10 mil. Irmão. Impressionante. Aí eu fico estagnado quando vejo isso daqui. Porque George Whitefield tinha uma forma de pregar que realmente chamava um pouco de atenção. Apesar de ele ser um orador muito bom, era algo nato dele, ele falava muito bem. Ele falava excepcionalmente bem. Não como esse mesmo, mas ele falava muito bem. Né? Mas ele tinha uma característica muito interessante, né? Que desde pequeno ele tinha uma certa naturalidade para encenações, né? De se interpretar, daquela coisa toda, né? E isso cooperou para ajudar nas suas ministrações, né? Então, quando ele ia falar a respeito de determinado assunto, ele vestia a pele do personagem que ele estava falando, né? Então, ele encenava um pouco aquilo que ele queria dizer, né? E como ele fazia era tão real quando ele passava, que as pessoas entravam na mente das pessoas, as pessoas começavam a imaginar aquilo que ele estava dizendo, né? Então, se ele falava, tem até um exemplo aqui, que ele foi pregar certa vez, olha que interessante, ele foi pregar a respeito ele foi pregar o evangelho para um grupo de marinheiros. Nós irmãos que leram o livro vão achar muito interessante, eu achei até meio engraçado, né, que ele foi pregar para um grupo de marinheiros, e não foi no mar não, estava lá, um grupo lá de marinheiros lá e tal. Aí ele começou a fazer uma pregação a respeito de um navio afundando, né? Um navio afundando e tal, ele começou a encenar e falar e tudo mais. Ele foi tão real, tão característico naquilo que ele pregou, que as pessoas assim despertaram assim e começaram a se chacoalhar, assim, impactados pela mensagem, né?
Porque eles pensavam, meu Deus do céu, o que foi isso? Foi uma baleia que bateu na gente. Porque ele estava pregando e deu um tremor assim, eles pensavam que foi uma baleia que tinha atingido e tudo mais. Porque ele prendia a atenção das pessoas. Ele era muito carismático quando ele pregava. E isso o ajudou muito, esse talento que ele tinha. Esse talento nato que ele tinha de encenações, de ator, vamos colocar assim. Então isso o ajudou bastante nas suas ministrações. Uma outra coisa também que é muito característica desse homem de Deus é que ele na infância dele, ele não era convertido. Mas desde a infância ele tinha um apego às Escrituras Sagradas, mesmo ele não sendo convertido. Isso daí é algo muito interessante, porque a Bíblia ela despertava a curiosidade a curiosidade do saber de muita gente. Uma pessoa muito famosa nos Estados Unidos, o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele também tinha essa afinidade com a Bíblia, mesmo ele não sendo cristão. Quando a gente lê a história desse presidente, até a gente pensa que ele era cristão, mas ele não era. Dele surgiram as palavras, Deus salve a América, Deus ajude a América, Deus abençoe a América, que Deus esteja com a América e tudo mais. Então tudo ele colocava a Deus, mesmo ele não sendo cristão. E da mesma forma como Abraham Lincoln, vamos dizer assim, George Whitefield, ele acompanhava nas Escrituras Sagradas a sua educação. Então ele aprendia com aqueles valores bíblicos, e ele colocava no seu dia a dia. Então desde criança ele tinha essa afinidade com as Escrituras, mesmo ele não sendo cristão. Uma outra coisa que eu achei interessante também é que mesmo na infância dele, ele não sendo cristão, ele preparava sermão. Da mesma forma como ele pegasse a Bíblia, ele começasse a sugar aquele texto para ele e falar assim, o que isso quer dizer? O que isso vai me trazer de proveitoso? Então ele começava a escrever acerca disso, acerca daquilo que o texto queria trazer e colocar em prática. Então isso daí é um outro ponto interessante desse homem. Ele nasceu, vamos falar um pouquinho da infância dele. Vamos colocar aqui, vamos ler um pouco a respeito da infância dele. Aqui, a vida de George Whitefield era um milagre. Ele nasceu, irmãos, em uma taberna de bebidas alcoólicas. Então, a mãe dele, os pais deles cuidavam do estabelecimento. Eram chamados os pubs ingleses, um bar inglês, onde as pessoas se reuniam ali. Geralmente era o bar também, geralmente nos pisos superiores também tinha um hotel. Então era um bar e ao mesmo tempo um hotel, que ele cuidava, que ele morava. Antes de completar 3 anos de idade, o seu pai faleceu. Sua mãe casou-se novamente, mas a George foi permitido continuar os estudos na escola. Por quê? Porque já que o pai de George ele morreu, então George ele tinha que assumir algumas responsabilidades. Geralmente era assim que funcionava. Então ele tinha que deixar de estudar para trabalhar, geralmente era assim. Mas não, a família de George ele falou assim, não, vamos deixar George ele estudar, não trabalhar, mas sim estudar. Na pensão de sua mãe, fazia a limpeza dos quartos, lavava roupa e vendia bebidas no bar. Estranho que pareça, isso aqui nós já começamos, já passamos para os irmãos, mas vamos frisar novamente. Apesar de não ser salvo, interessava-se grandemente pela leitura da Bíblia ou das Escrituras. Até alta da noite ele preparava os seus sermões, E aqui em algum ponto do livro, aqui ele vai dizer que quando ele ia para a escola, o seu tino de orador, ele chamava a atenção dos seus colegas,
dos seus colegas, a ponto de os colegas deixarem as salas de aula, os seus afazeres do seu lazer, né, do recreio, do intervalo, enfim, né, para ir para o quarto de George para ele falar da Bíblia. Ou seja, tudo aquilo que ele acatou, né, dos ensinos que ele pegou da Bíblia, ele passava para os seus amigos na escola, né? Então ele era uma pessoa muito cativante, né? E uma outra coisa também que eu achei interessante é que mesmo ele sendo pobre, né, ele era muito pobre, então quando ele entrou na escola, ele não ganhou uma bolsa. Ele não ganhou uma bolsa. Mas como que ele conseguiu estudar? Ele foi para uma escola em Oxford, né, para completar os seus estudos, né? E como que ele entrou lá? Ele entrou, irmãos, com o título de aluno servo. Como que funcionava isso? Tinha uns alunos ricos, né, os alunos que pagavam uma bolsa e tudo mais. E os servos, né, como o próprio nome diz, né, ele tinha que ir lá limpar o quarto, fazer alguns afazeres, né? Então ele fazia tipo um serviço, ele tipo um empregado, né, dos demais alunos que tinham uma condição melhor. Mas uma coisa interessante é que quando nós vemos a biografia desse homem, é que ele nunca murmurou. Mesmo ele jovem, ele sempre permaneceu firme, né? Após alguns anos ele se converteu, obviamente, mas mesmo nesse período de dificuldade, ele, de uma certa forma, a graça de Deus o cercava, para que ele pudesse entendermos que Deus ele é presente, né, nos momentos bons, nos momentos ruins, né, que Deus ele está cumprindo os seus propósitos em nossas vidas. Né? E um ponto interessante também é que nessa escola onde ele estudou, ele conheceu, né, dois irmãos, John Wesley e Charles Wesley. Ele fez parte também do Grupo Santo, né, como nós aprendemos, né? E não era que eles, como nós aprendemos, eles não eram um grupo de um teor separatista, querendo dizer que eles eram melhores, né, ou superiores aos outros, não. Mas eles tinham esse nome por causa das obras que eles faziam, do serviço que eles prestavam. E a gente vê que John Wesley estava meio frustrado, porque John Wesley tinha uma sede para pregar, só que ele era expulso das igrejas, né? Como a gente já aprendeu. Só que aí numa conversa meio descontraída, num almoço, né? Aí John Wesley estava meio triste, tal. Aí o George, ele fala para John Wesley: por que você não vem comigo? Para onde? Pregar? Vai pregar onde? O povo expulsa a gente? Então, não, vai pregar no campo, pregar nas praças e tal. Mas pregar em praça, pregar em campo? Eu não sou um errante. Mas Jesus ele pregava onde? Né? O George Whitefield perguntou para John Wesley, né? Mas John, onde que Jesus ele pregava? Aí John Wesley ele respondeu: você pregava na sinagoga. Aí George Whitefield falou assim: no Sermão do Monte, Jesus estava numa sinagoga, como ele pregou. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, Jesus estava numa sinagoga. Né? Então, aí isso daí despertou a curiosidade, né? A vontade de John Wesley também de pregar e aceitar o convite de George Whitefield para pregar também ao ar livre. Né? E aí nós já conhecemos a história, que foi algo muito frutífero, né? Então nós vemos, irmãos, que referenciais, eles inspiram outros, né? Eles inspiram outras pessoas, né? Quando a graça de Deus está em nós, né? O referencial cristão, ele inspira outros também a serem melhor, ao crescimento. Isso daí, irmãos, é um grande diferencial do cristianismo. Né, fazendo um adendo aqui, né, um dos grandes diferenciais que o cristianismo ele nos traz é exatamente isso: é que ninguém sabe nada. Né? Todos estão aprendendo. Né? Ao decorrer do tempo, uns vão aprendendo, né? Vão se destacando uns outros um pouco. Mas quando se é colocado ao patamar de Cristo,
ninguém sabe nada. Verdade. Então, é isso que é interessante, porque uns aprendem com os outros. John Wesley aprendeu de George. Então, Deus usou George Whitefield para tirar John Wesley daquela mesmice, daquela coisa toda, não, daquela coisa limitada que ele tinha. Então, Deus usou George Whitefield para estender, para que John Wesley tivesse uma perspectiva maior do reino de Deus. Então, isso daí, irmãos, realmente é um exemplo para nós também. Uma outra coisa aqui que o autor ele fala, eu gostaria de falar rapidamente sobre o caráter. Nós falamos um pouco sobre a infância de George Whitefield e também a respeito do encontro dele com esses irmãos piedosos, Eu gostaria também de falar sobre, com certeza, o que marcou George Whitefield, que foi o seu caráter em ministrar, o seu aspecto ímpar de ministrar. O autor dizia assim a respeito sobre a pregação à multidão: desejo todas as vezes que subir ao púlpito. Olha que interessante isso daí deve ser algo para que nós tomamos o exemplo. Isso aqui é algo que nós devemos tomar como exemplo. Subir ao púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar e a última dada ao povo de ouvir, porque ele não perdia, irmãos, a oportunidade, ele não gastava, irmãos, o tempo de pregação dele era precioso. Então ele não ficava falando contos de carochinho, falando do fulano de tal, falando do ciclano de tal, falando de testemunho de tal. Não, ele tinha um objetivo. Ele não ficava, ele não lia o texto e depois ia falar um monte de coisa que não tinha nada a ver com aquele texto. Não, ele não ia falar assim, que de Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresça seja salvo, não interessa e tal. Porque não falou, ele depois falava assim, irmãos, lá em casa aconteceu. Não, ele falava a respeito da salvação e da necessidade do povo se arrepender. Isso daí, irmãos, é uma necessidade, irmãos, do dia de hoje. Não é verdade, irmãos? É uma realidade que a gente vive hoje. Que o povo, ele fala umas coisas, depois um texto maravilhoso e começa a falar sobre outras coisas que não tem nada a ver, com a intenção da pregação da palavra de Deus. Eu vejo muito isso, irmãos. Irmãos, eu estava num culto. Eu gosto de usar essas experiências porque é interessante. É interessante, irmão. Eu fico preocupado. Eu estava num culto de domingo e foi um certo pregador pregar lá. Eu vou fazer duas comparações aqui. A próxima eu vou falar depois. E nessa ocasião o pregador ele foi aquele tipo, que a gente já tem o seu tipo, falou Jesus. Aí ele pegou o microfone, aí ele deu uma palavrinha e falou assim: irmão, hoje eu vou pregar e vou cantar. Foi, falou. Hoje eu vou cantar e eu vou pregar. E o fogo vai cair. Eu falei, irmão, eu te falo uma coisa que eu estou esperando até hoje esse fogo cair. Irmão, ele fez uma pregação a respeito. E era um texto até que interessante de se falar. Era bom. Era interessante até. Ele falou a respeito de um rei, se não me engano está nos livros dos reis. Ele fala a respeito de um rei que ele era cruel, o povo, outros reis que ele tinha um costume de arrancar os polegares. Adoni Bezerra. Exatamente, Adoni Bezerra. Muito obrigado, Deus abençoe. Tá afiado, né? Tá afiado. Tá afiado. Esse rei, ele fazia essa
Tinha esse costume de tirar os polegares, né? E Deus fez com que o povo de Judá capturasse esse rei, né? Então, ele capturou esse rei, e o que aquele povo fez? Tirou os polegares de Adonibezeque. Então, aí o que acontece depois? Esse rei Adonibezeque, ele exalta Deus. Ele falou assim: da mesma forma como eu fiz com os meus inimigos, Deus fez comigo. Olha que pregação. Mas sabe o que esse pregador foi falar, irmão? Irmão do céu, que criatividade. Ah, meu pai, ele começou a pregar sobre o polegar, irmão. Que o polegar significa isso. Ao like. Que o indicador significa não sei o quê. Ele começou a falar sobre o significado dos dedos, irmão. Eu falei, gente do céu. E ele depois de ter feito essa pregação, ele cantou. Ele tocou tudo errado lá. Não tinha polegar no louvor também, não. Não, irmão, nem lembro. Vou sincero, nem lembro. Porque eu falei, gente do céu, isso daqui é um absurdo. Né? E tem sumido nos cultos das igrejas hoje. Daria uma bela pregação, daria. Como Deus livra o seu povo. E faz o seu nome ser glorificado na boca, né? Dá uma pregação. Mas não foi assim. Ele pregou algo completamente diferente que eu não sei qual que é o intento de pessoas assim. E uma característica de George Whitefield era completamente contrária a essa. Né? Diz os conhecedores, os historiadores, o seguinte: ele quase nunca pregava sem chorar. E sei que as suas lágrimas eram sinceras. Ouviu dizer: vós me censurais porque eu choro. Você é uma pessoa estranha, porque ele chorava de soluçar mesmo. Quando ele lia o texto tal, ele expor o texto, ele chorava de soluçar, dizia que até espancava o público. Isso não é possível, pode ser assim, tal. Ele chorava mesmo. Mas por que ele chorava assim? Por que ele chorava assim? Olha aqui: vós me censurais porque eu choro, mas como eu posso me conter quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Ou seja, se vocês não choram, se vocês não sentem que vocês estão à beira do abismo, eu tenho que chorar por vocês. Eu sinto a necessidade que vocês precisam de um Salvador, que vocês precisam de uma libertação, que vocês precisam de um resgate. Mesmo vocês não perceberam, mas eu sinto isso. Por isso que eu choro por vocês. Né? Então ele pregava chorando, né? Muitas das vezes, porque ele sentia, irmãos, a miséria do pecador. Ele sentia como era duro uma eternidade sem Deus, irmão. O inferno é isso. É uma eternidade, não é um dia, 2, 3, não. Eternidade sem Deus. Então tem que falar para ele: não vou me conformar com isso, não. E ele pregava, ele insistia, ele chorava por causa disso, né? Ele chorava às vezes até parecer que estava morto. Porque ele sentia uma angústia muito grande. Diz que os corações da maioria dos ouvintes, né, eram derretidos pelo calor intenso de seu espírito, como um prato na fornalha do refinador. Né? Então, não era uma palavra de emocionalismo. Né? Às vezes a pessoa vê chorando, né? Aí se comove. Não. Era uma palavra que ela penetrava o coração do pecador. Era uma palavra que produzia o arrependimento. Né? Um outro exemplo que eu gostaria de citar, muito diferente, porque eu gostei muito do Júnior, embora não conhecendo, a gente estuda e tal, mas eu não conhecia esse homem, sabe? Eu não conhecia ele. A gente se apega aos mais conhecidos, né? Martin Lutero, John Wesley, Jonathan, tantos outros conhecidos, né? Jerônimo Savonarola, Calvino, tantos homens conhecidos, né? Que esses homens eles passam desapercebidos. Eu gostei muito desse, eu achei muito interessante, porque fala muito sobre o caráter de pregação, né? E eu vi isso como uma necessidade nos dias de hoje, né? Sobre o caráter expositivo da pregação.
né? De se falar, de se ater ao texto e de mostrar Cristo através do texto. Né? Porque como nós lemos na leitura inicial, a única forma de ser produzido fé na pessoa é porque nós cremos pela palavra de Deus que o homem natural, o homem sem Deus, né? Ela vive morta nos seus pecados. Ela não tem fé o suficiente para se achegar a Deus para a salvação. Ele não tem, porque ela está morta nos seus pecados. Ela está morta. Então, ela não pode amanhecer o dia e falar assim, hoje eu vou ser crente. Não consegue. Né, Júlio? Não consegue. Por quê? Porque ela está morta nos seus pecados. Então, qual é a ferramenta, a única ferramenta capaz de produzir essa fé suficiente para que ele se achegue ao Criador, ao Salvador? A pregação da palavra. Né? A pregação da palavra. Certa vez, Hernandes Dias Lopes, ele foi convidado para uma igreja para pregar, e eu não sei que tipo de igreja que era essa na comunidade, eu não faço ideia de que igreja que era. Ele foi convidado para pregar e tomou muito tempo do culto, os louvores, o testemunho, aquela coisa, tudo aquilo lá. E aí o pastor falou assim para Hernandes Dias Lopes, falou o seguinte: irmão, eu não tenho aí uns 10 minutinhos para pregar. Aí Hernandes Dias Lopes disse: mas se o irmão quiser eu nem prego, porque ele viu a importância que se dava. Não que ele era orgulhoso, né? O irmão foi orgulhoso, não, é porque eles viram que aquela igreja não dava importância, irmãos, para a pregação. Não se dava importância, né? E um exemplo que eu quero dar para os irmãos sobre tipos de pregadores, eu me recordo de uma experiência que eu tive. Eu não sei se o irmão Cláudio vai se recordar na época. Eu era um adolescente, não faz muito tempo, mas na época. E eu não ouvi também. Faz novo também. Faz novo, porque eu não ouvi também. E foi um culto de missões. Essa experiência me impactou tanto que eu nunca esqueci. Dos mínimos detalhes eu nunca esqueci. Era um culto de missões e foi convidado para pregar naquela noite o pastor Antônio Mesquita. Não o pastor Antônio Mesquita, que a gente conhece. É outro, né? É um outro. Ele era diretor de uma clínica de recuperação. E ele entrou no Lar Nacional, não era o salão aquele salão da avenida, era um salão menor. E ele veio acompanhado do seu companheiro e tal, esse pastor Antônio Mesquita. Mas eu estava sentado lá na frente, e o pastor José Jerônimo, na época, ele falou: pastor, irmão, está chegando o pregador da noite, pastor Antônio Mesquita e tal. Eu olhei para trás para ver quem era esse pastor. Ele estava chegando, eu olhei para trás para ver. Irmão, eu tive uma visão. Olha, irmão, eu não sou de reparar nos outros, mas aquela lá me chamou a atenção. Foi. Irmãos, ele era um senhor de idade, irmão, mas ele tinha um dente amarelo, um dente careca. Irmãos, ele usava um terno horroroso, um terno azul horroroso, surrado. Eu nunca vi um terno tão surrado, nunca vi. Nossa, era velho, era horroroso, uma gravata azul até aqui. Era até aqui, era curta. Uma camisa branca com colarinho amarelado, aquela coisa toda, aquele óculos desse tamanho assim. Eu falei: gente do céu. Eu falei: nossa, me espantou, irmãos. Nunca vi uma visão daquela. Um pregador daquele dia. Irmão, mas quando aquele homem começou a falar, ele falou a respeito de Cristo. Não somente de Cristo, mas o que Cristo ele podia fazer pela vida das pessoas. Irmãos, aquele culto foi o culto que eu mais chorei na vida. Foi o culto que eu mais chorei na vida, porque falava a respeito do Salvador, que ele tinha amor pelas vidas. Ele falou a respeito da experiência que ele teve num prostíbulo, que ele estava juntamente com o seu companheiro. E ele estava passando na rua, normal, na rua. E ele sentiu pelo Espírito Santo de entrar naquela casa noturna. Aí o companheiro dele estranhou. Disse: não, a gente aqui dentro.
Vamos lá, Jesus está mandando. Aí ele sentou naquele sofazinho de canto, né? Ele sentou. Ele pegou a harpa, começou a cantar. Ao tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Cantou. Ele com um amigo dele, começou a cantar. Aquela barulheira toda. Aí 2 jovens, ele contou. Se chegaram perto de onde eles estavam, falou assim, chorando. Falou assim, estavam travestidos como prostitutas, de fato. Aí ele contando esse testemunho, ele disse que aquelas jovens disseram assim, eu ouvi esse louvor quando eu estava na igreja. Ele começou a pregar a respeito de Jesus. E o mais interessante, irmãos, é que quando a pessoa, como esses homens foram, ele prega a respeito de Cristo, ele não prega a respeito sobre, como que eu posso dizer, ele não vai falar a respeito sobre o juízo, sobre como que ela está, ela não vai apontar, né, diretamente o seu caráter, né, a sua personalidade, não. Mas ela vai apontar a necessidade que ela precisa entender, que ela tem de se achegar ao Criador. Né? E começou a pregar a respeito de Cristo e falou que eles estavam ali com um propósito, que não foi por um acaso que eles foram mandados ali. Né? Porque quem iria entrar num prostíbulo e começar a cantar um hino assim, esse tipo de um maluco, um doido, um antiético, vai saber. Mas foi um propósito. Ele disse que aquelas meninas o acompanharam e foram até o centro de recuperação dele. Elas foram, depois receberam a liberação e começaram a frequentar a igreja novamente. Então, irmãos, eu vejo como George Whitefield, nós estamos aprendendo hoje, é um grande exemplo de homem de Deus e do caráter da pregação. Isso daqui foi um exemplo muito grande para mim, porque eu falei assim, gente, eu preciso ser mais crente. Eu preciso ser mais crente. Eu falo, gente, como que pode? Né? A pessoa reunir 100 mil pessoas para ouvir a respeito de Cristo. E às vezes nós, numa reunião familiar, às vezes nós não exponhamos aquilo que Jesus nos fez e tudo mais. Nós não temos essa coragem de falar a respeito de Cristo para as pessoas que são tão íntimas da gente, né? Irmãos, nós já estamos caminhando para o final. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer algumas coisas que George Whitefield cooperou. Né? Então nós aprendemos a respeito sobre a infância dele. Ele era muito pobre, ele nasceu num contexto um tanto que duvidoso, porque, irmão, se nós formos olhar hoje, antigamente ainda era pior ainda, mas hoje, uma criança sendo criada num bar, né? O que a gente vai esperar que essa criança, ao crescer, seja? Qual é a perspectiva que essa criança vai ter? Ou vai tomar os negócios da mãe ou do pai, seja vai assumir o negócio, possivelmente, né? Naquele tempo onde as pessoas eram muito boêmias, onde gostavam muito de frequentar esses tipos de lugares, ainda era algo que acentuava mais um futuro ainda não tão brilhante para George. Mas a graça de Deus estava caminhando para o caminho certo, porque desde pequeno ele tinha essa afinidade com as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, no livro de Salmos, de número 119, diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua
palavra. Porque lâmpadas para os meus pés, né, e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, nós também vimos como que era a natalidade dele, né? Tinha um talento nato, que era de encenar, que era um ator nato, ele tinha essa facilidade de interpretar e de falar, né? de expor os seus pontos de vista, enfim, e isso o ajudou no ministério. Né? Ele conseguiu reunir os seus colegas para ouvir a palavra. Né? Nós também vimos que ele teve um encontro com John Wesley, Charles Wesley também, e também ele cooperou com Jonathan Edwards também, no grande avivamento nos Estados Unidos. Né? Ele foi um grande cooperador de Jonathan Edwards também. Né? Então as portas, irmãos, não estavam fechadas para esse homem. Né? Ele via o mundo, né, como uma grande oportunidade de pregar, de transmitir e de pregar. Ele não estava limitado às igrejas, às paróquias, não, ele via o mundo como um campo pronto a ser cegado. Ele via o mundo pronto para ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria de falar rapidamente a respeito sobre esse cisma, não tão demorado, porque as horas já se foram, eles estão indo, temos aí quantos minutos? 10 minutinhos? 15? E desse cisma, né? Cisma, quando eu falo, é a separação, né, que ocorreu entre John Wesley, né, e George Whitefield. Mas como que pode? Dois homens de Deus se separar assim? Não pode ter alguma coisa errada. Quem é o herege da coisa, quem é o menos amoroso da situação, né? Mas não. O que aconteceu, o que ocorreu, qual foi o ponto culminante dessa separação, vamos dizer assim, né? Foi pontos doutrinários, né? Porque naquele período havia um outro movimento muito crescente de doutrina, que era o calvinismo. Eu acredito que os irmãos já ouvimos falar a respeito disso. Aí os irmãos vão se perguntar, mas como que George Whitefield ele aderiu ao calvinismo? Quem pregou para ele a respeito do calvinismo? Ninguém. Ele estava estudando a Bíblia, estava lendo lá, aí ele compreendeu que a graça, né, de Deus, ele era um favor somente aos que creem, não era algo universal como John Wesley cria, né? Porque um dos pontos fundamentais do calvinismo era a eleição. Mas não vou falar sobre o calvinismo, né, e também sobre o arminianismo, porque é um tema que dura mais de 500 anos e nós não vamos conseguir falar a respeito desse assunto, né? É um ponto que gera um pouco de contraste, né? Mas uma das coisas assim que incomodou George foi esse caráter universalista, vamos dizer assim, que John Wesley tinha, né? Que a salvação era assim, o universo era tal, e George não enxergava assim. Mas o que George não compreendia é que John Wesley também não via as coisas desse jeito. Então o evangelho tão escancarado, não. Ele não via assim. John Wesley ele via que a graça de Deus era alcançada em favor através da pregação da palavra e era só eficaz na vida daquele que crê. Quem não crê, a graça não era nada, né? Então John Wesley cria um pouco nisso também, só que não cria no fatalismo, ou seja, que desde a eternidade Deus ele separou uns para a salvação e outros para a condenação. Então ele não cria nisso, né? Diferente de George, de uma certa forma, ele cria que Deus, pela sua misericórdia, separou soberanamente uns para a salvação e outros, não que ele rejeitou, não, mas que foram entregues pela dureza do coração, né, pelas suas próprias paixões e foram rejeitados por Deus por causa disso, né? No entanto, isso ocasionou uma coisa interessante, que mesmo os dois divergindo nesses pontos doutrinários, eles não se chamavam de hereges. Não. John,
você vai para a fogueira. Você é um herege, não. Ah, Jorge, você é um satânico. Você é filho do Satã, você está pregando heresia, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles tinham um respeito, irmãos, um amor mútuo muito grande. Porque tanto o calvinismo de George Whitefield quanto o arminianismo de John Wesley tinham algo em comum, que era resgatar os pecadores através da pregação do Evangelho, né, para conduzi-los ao céu. É isso que eles viam. Eles tinham esse ponto, que tanto um quanto o outro tinha uma coisa em comum. É isso que eles se pegavam. Ó, John, você tem isso em comum? Tem. Eu também tenho. Então pronto, acabou. Resgatar os pecadores do fogo do inferno e conduzi-los a Cristo. Pronto, acabou. Então aí eles se entendiam. Aí quando falava de eleição, eles já não falavam tanto sobre isso, para evitar, né, atrito. E só que assim, por eles serem influentes, né, tinham seguidores, né? Então tinham seguidores de George Whitefield que criam o que George Whitefield pregava. E tinham seguidores de John Wesley que ficavam do lado de John Wesley. Então eles ficavam em atrito, né? Ficavam em atrito, mesmo os dois não tendo. Né? Então era uma coisa meio assim, né? Tanto é, isso daqui foi falado na semana passada, mas eu acho interessante a gente reforçar. Tanto é que um dos seguidores de George Whitefield chegaram a perguntar para ele: Reverendo George, quando o senhor for ao céu, quando nós formos ao céu, nós encontraremos John Wesley lá? Nós veremos John Wesley lá? E o reverendo George disse: não, nós não veremos lá. Aí o outro disse: por quê? Porque ele estará tão perto do trono eterno, e nós tão longe, que nós não vamos conseguir enxergar. Ou seja, ele vai estar tão pertinho de Jesus, a gente tão longe, que a gente não vai conseguir ver John Wesley ali. Por quê? Porque ele cria que John Wesley era um homem de Deus, mesmo não seguindo o calvinismo. É isso que é interessante, né, Marcelo? Para a gente, né? A gente separar essas coisas, né? Então ele cria assim, a morte, né? Vamos falar sobre o fim. Ele morreu, se não me engano, aos 55 anos, se não me engano. Ele diz assim: às 2h da madrugada acordou, faltava-lhe o fôlego e pronunciou para o seu companheiro as suas últimas palavras na terra: estou morrendo. No seu enterro, os sinos das igrejas de Newburyport dobraram e as bandeiras ficaram a meia haste. Ministros de toda parte vieram assistir aos funerais. Milhares de pessoas não conseguiram chegar perto da porta da igreja por causa da imensa multidão. Conforme seu pedido, foi enterrado sob o púlpito da igreja. Se quisermos os mesmos, aí vem uma consideração final do escritor, se quisermos os mesmos frutos de ver milhares salvos como George Whitefield esteve, temos de seguir o seu exemplo de oração e dedicação. Alguém pensa que é tarefa demais? O que diria George Whitefield junto agora com os que levou a Cristo, se lhe fizéssemos essa pergunta? Tanto é que no funeral de George Whitefield, perguntaram, John Wesley estava presente no enterro do seu grande amigo, né? Eles foram muito amigos, eles foram amicíssimos, né? E perguntaram para John Wesley, né? Quem foi George Whitefield para você? Quem foi George Whitefield para você? E John Wesley disse assim: ele foi um grande homem de Deus. Bastava. Porque ser reconhecido para nós parece algo comum. Mas naquela época, ser reconhecido como servo de Deus era um título muito, muito importante, porque não era para qualquer um. Ser reconhecido como um homem de Deus, um grande homem de Deus, é porque ele era um homem batalhador, que ele se esforçava, né, para ver o reino de Deus crescer, né, através da salvação de almas, né, através da pregação pura, irmãos, pura e genuína da palavra de Deus. Né? Então, que nós venhamos seguir esse exemplo também, né, desse homem de Deus, que Deus levantou, não pelas forças dele,
mas pela graça de Deus, esse homem foi o que foi, né, nos deixou um exemplo, né, para nós tomarmos para nós, de nós termos um carinho especial pelo estudo da palavra de Deus, né, um carinho especial pela palavra de Deus. Né, alguns têm a palavra de Deus muito como antiquada, não tão interessante, né, mas diz o texto que certa vez Jesus disse: olha, vocês não leem, se atentem para as Escrituras, para as leis, os profetas e os salmos, porque elas testificam de mim. Né? Então, quando nós nos apegamos a conhecer um pouco mais da palavra de Deus, mais nós conhecemos um pouco mais do nosso Criador. Uma das características também interessantes que George Whitefield ele tinha, né, para nós encerrarmos, é que ele, quanto mais ele orava, isso era uma característica muito interessante de todos, né? De todos esses heróis da fé, né? Que quanto mais eles oravam, mais eles se sentiam a sua opressão, né? Por isso que ele orava muito, e ele orava com uma intensidade tão grande, né, que ele se sentia um aprisionado, um oprimido, né? Por causa que ele se sentia um pecador muito grande, né? Devido a essa busca constante de Deus. Pois não, mas eu acho que vale a pena nessa questão aí que você está falando, a gente até abrir, né, o fator dele dividir o dia dele em 3. Exato, né? Ele dividia, é verdade, minha irmã citou algo muito interessante, que ele citava, isso aí tem um caráter metodista, né? Que ele dividia o dia dele em três termos, né? Três sessões, né? de 8 em 8 horas. Então 8 horas ele tirava para a oração e para a leitura da palavra de Deus, né? Ele tirava mais 8 horas para o trabalho, né? 8 horas para o trabalho e 8 horas para dormir em descanso e comer, né? Então ele dedicava uns 8 horas, 8 horas, gente do céu, 8 horas para orar e ler a palavra de Deus, estudar a palavra, 8 horas. Jesus, é impossível? Não. George Whitefield ele era um super poderoso, tinha tantas limitações quanto eu e quanto você. E essas 8 horas de trabalho eram atrelado também. Era atrelado à obra de Deus. São 8 horas de trabalho. Ele trabalhava no hotel, né? Ele trabalhava no hotel, mas sempre ali, né? Ele trabalhava, tinha os seus tempos fora, trabalhando, né? Mas chegou um tempo que ele viu, ele não achou mais agradável esse tipo de trabalho. Então ele diz à sua mãe, né, que ele não ia mais voltar para o trabalho não, que ele ia ficar pregando, né? Ele ia ficar pregando, ia ficar visitando, né? Então as 8 horas de trabalho remunerado que ele tinha, né, no hotel com a sua mãe, ele passou a ter 8 horas de trabalho voluntário, visitando órfãos, orfanatos, hospitais, viúvas e obras assistenciais, né? Então isso daí é algo muito, muito interessante. Às vezes a gente não dispomos nem, irmãos, de 1h30. Isso eu acho interessante falar, gente. 1h30 para ver uma escola bíblica do Aí a gente fala 8 horas. Pois não, né? É interessante que ele era fraco, ele não tinha uma saúde forte. E ele tinha uma Ele era disposição. debilitado. E o mais incrível, uma coisa que eu acho incrível, que apesar dele ser fraco, sofria dos pulmões. Quando ele pregava, a voz dele podia ser ouvida a 1 km de distância. Por causa muito do que o motivava, né? Por causa do que o motivava. A motivação dele não era ser visto. Isso é bom. Era bom. A motivação dele não era ser mais, vamos dizer assim, mais eminente do que os outros pregadores. Não era essa a motivação dele. A motivação dele era transmitir a luz de Cristo e a palavra de Deus para que os pecadores aceitassem e se arrependessem. Diz também quando ele foi
ele já estava muito doente, estava próximo do falecimento. Disse que a graça de Deus desceu sobre ele de uma forma tão grande, o Espírito Santo desceu sobre ele tão grande, que o rosto dele se iluminou, e ele teve uma graça de ainda pregar por mais 2 horas, para uma multidão de mais de 100 mil pessoas também. Um dia antes, de Exato. Então, são motivações assim, que a gente vê, que a gente enxerga, que fala, meu Deus, falta muito. Falta muito. E que nós oremos, que o Senhor nos ajude a ter esse amor pelas almas, esse amor pelas vidas, que nós venhamos anunciar o Evangelho de Cristo de uma forma atraente. Diz a palavra de Deus, quem diria, o apóstolo Pedro, ele diz que vocês procurem responder com mansidão. Olha, com mansidão todos aqueles que vêm pedir ou saber a respeito da fé que habita em nós. Então, que nós venhamos tomar também esse exemplo. Só mais 2 citações, irmã Dalva. Vamos ajudando. Lembra aí a gente. Vamos ajudando, tem muita coisa. 2 momentos também bem fortes, nessa descrição da vida dele, que foi um momento em que ele foi apedrejado por ministrar a palavra de Deus, e chegou a se sentir como Estevão, agora eu vou poder acreditar. Exatamente. Teve uma ocasião, eu acredito que eu não vou encontrar aqui, mas ele foi pregar numa igreja, numa paróquia, Isso daí não só foi uma vez, isso daí foi várias vezes, eu acho que foi 2 ou 3 vezes, E teve uma vez que ele bateram nele, uma das vezes expulsaram ele a pontapés, depois teve uma outra vez que tacaram tanta pedra nele, que ele ficou todo ensanguentado, porque ele fez a oração como que de Estevão, se eu recebi o meu espírito, porque ele já se sentia como se já estivesse bem, Cristo, de tanto que ele foi apedrejado, foi martirizado, foi flagelado ali. Então, eu quero finalizar aqui a nossa participação dizendo, como um cristão, a nossa obra como cristão, ela não se resume somente vamos dizer assim, a religiosidade, vamos dizer assim. Mas que o cristão ele pode sim influenciar na sociedade. Nós como cristãos, irmãos, nós podemos fazer uma sociedade melhor. Não somente podemos, como é o nosso dever. A gente falou sobre John Whitefield, George Whitefield, ele foi colaborador, vejam só, colaborador de 2 universidades nos Estados Unidos, principais. Ele teve colaboração, se eu não me engano, acho que em 5, mas 2 principais, a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, a mais conceituada universidade do mundo. Ele era crente, ele era cristão. Ele teve uma colaboração para criar essa universidade. Tanto é que os reitores dessa universidade, são presbiterianos. Então são servos de Deus. Olha como o cristão ele pode, não somente pode, mas como tem por obrigação influenciar no meio em que vive. Ele também foi colaborador da fundação da Universidade da Pensilvânia, uma das faculdades mais conceituadas, mais ricas, também dos Estados Unidos. Não é qualquer um que entra lá, por causa da sua importância, do seu currículo, da sua grade escolar. Fundou vários orfanatos, hospitais, ajudou em várias obras assistenciais, enfim. Então, a obra de George Whitefield não era somente resumida na religiosidade, mas também ele procurava fazer diferença no meio em que ele estava. Então, isso daí fica um exemplo para nós. Que Deus abençoe. Os irmãos foram guerreiros, estão acordados aí, que Deus abençoe. Eu agradeço por essa oportunidade maravilhosa, que Deus venha abençoar essa igreja, irmãos. Quando nós vemos
uma igreja assim, né, que se preocupa de nós estudarmos a respeito de assuntos como esses, outros assuntos também, que nós tivemos o conhecimento que os irmãos tiveram aqui, né, a respeito de doutrinas, bíblicas. Evangelismo. Exato, né, sobre o evangelismo. Né? Então, nós vemos que é uma igreja sadia. Né? E uma coisa que nos dói muito, teve uma vez que eu saí no domingo, na nossa igreja não ia ter escola bíblica dominical, por algum motivo, não sei se é um viajar, alguma coisa do tipo assim, um evento que teve. Aí eu procurei uma escola dominical para ver, para participar. Eu encontrei com as portas fechadas. E o mais grave é que não tinha, nas placas da igreja, sabe? Não tinha escola bíblica dominical no domingo, estudo bíblico, né? Então, quando nós vemos uma igreja assim, é porque nós vemos que é uma igreja sadia. Né? Então, que Deus abençoe os irmãos nessa simplicidade maravilhosa, né? Que Deus continue despertando em nós, né, o desejo de cada vez mais aprendermos a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.